Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos começar agora mais uma quarta-feira, mais um tempo nosso com Deus. E eu quero convidar você a estar comigo nesses próximos momentos, cultuando, adorando ao Senhor, conhecendo a grandeza da sua vontade, a sua verdade. Estou ajeitando aqui o programa e nós já vamos começar a nossa live, amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre um assunto que já faz algum tempo que nós não comentamos aqui na quarta-feira, que é sobre o viver a vida em família. Vamos abordar alguns aspectos da família, do que é viver em família e não somente eu quero tratar aqui a família física, a família consanguínea, mas eu também quero tratar a questão da família da fé, tá bom? É conhecido, queridos, que o ser humano não pode viver como uma ilha. Nós não somos ilhas, nós somos pessoas sociáveis, né? Nós nascemos para viver em conjunto com outras pessoas. Então, eu tenho visto, eu tenho percebido o quanto é difícil, muitas vezes, para algumas pessoas, essa questão da sociabilidade, né? Estava estudando algum tempo atrás sobre o ser monge, né? Existiam muitos monges ali no começo, metade, até no fim da Idade Média, e eram pessoas que se recluíam no monastério, né? Elas ficavam lá trancadas e elas viviam uma vida de renúncia, uma vida de solidão, buscando nessa solidão encontrar a Deus, encontrar um contato com o Espírito de Deus, né? E hoje, quando nós falamos em solidão, nós falamos de uma forma diferente, na verdade, aversa àquela da que nós vivíamos na Idade Média, né? Aquela que nós encontrávamos no espírito desses homens. Hoje, quando se fala em solidão, geralmente se fala em depressão, geralmente se fala em tristeza, geralmente se fala em melancolia. E por que que isso aconteceu? Né? Isso aconteceu por uma mudança social. Na verdade, antes os homens eles viam a solidão como uma oportunidade de se achegar a Deus. Hoje em dia, tentou-se tirar Deus da história, tentou-se tirar Deus do centro da vida humana. Então, quando você fica sozinho, você fica só sozinho mesmo. Você não tem ninguém para estar com você. Mas Deus nos deu a família. A família é o primeiro lugar onde nós temos a nossa segurança. Então, é sobre isso que nós vamos conversar essa noite, para que nós possamos ver e viver da forma que Deus deseja que nós venhamos ver e viver. Que nós possamos ver as nossas casas como que elas são, como aquilo que o Senhor fez delas, tá? Refúgios e também pedaços do reino de Deus. Então, querido, eu espero que nós possamos estar estudando a palavra de Deus e aprendendo nesses próximos momentos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você fechar os teus olhos e orar junto comigo. Nós vamos entregar esse tempo ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro desse tempo, como ele sempre é, para que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam ser abertos pelo seu Espírito Santo e nós possamos absorver tudo o que o Senhor deseja para nós. Amém? Vamos orar então? Senhor, Deus, nós estamos aqui, Pai, e nós oramos, ó Deus, ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Nós sabemos, ó Deus, que temos pessoas nas nossas casas com quem nós nos preocupamos muito. Nós sabemos, Deus, que temos pessoas nas nossas famílias que talvez ainda não te conheçam. Mas essa noite nós queremos interceder, ó Deus, por elas e também, ó Pai, por nós mesmos, para que o Senhor venha despertar em nós uma visão mais excelente acerca do Teu reino em relação às nossas famílias. E que, Senhor, nós possamos nos posicionar em oração, nos posicionar, ó Deus, em atitude, para que nós possamos cuidar dos nossos familiares, das nossas casas, para que nós venhamos cuidar, ó Deus, das famílias que o Senhor nos tem dado. Senhor, aqui eu quero acrescentar também a família da fé, a igreja. A igreja é um lugar que o Senhor deu para nós, ó Deus, para que nós possamos encontrar pessoas que são nossos irmãos em Cristo e que vivem a mesma fé que nós temos em Ti. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos desperta para essa realidade, nos faça viver com mais ênfase os nossos compromissos em Ti. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós, ó Deus, venhamos caminhar não em solidão, não em melancolia, não em depressão,
não em mágoa, não em tristeza, mas que nós venhamos caminhar unidos, ó Pai, junto com aqueles que o Senhor tem nos entregue. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo consolide as famílias do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo consolide as casas e que nós, ó Deus, em nome de Jesus, possamos viver em paz. Possamos experimentar a paz do Senhor nas nossas casas e famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá. Vamos começar. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e eu vou pedir para você abrir aí a tua Bíblia também, tá? É lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ok? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeiro nós vamos ler 1 Timóteo 5, 8 e depois nós vamos ler Provérbios 11, 9. Olha só. 1 Timóteo 5, 8 diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E Provérbios 11, 29 fala: quem causa problemas à sua família herdará somente vento, e o insensato será servo do sábio. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para você, primeiro de tudo, querido, que a família ela deve ser honrada. Mas não somente honrada, ela deve ser zelada. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que vivem de extremismos, e eu quero combater alguns extremismos aqui nesse momento. Hoje nós vivemos em um mundo onde as emoções parecem que estão muito afloradas, não é verdade? E aí as pessoas, elas, quando amam, elas amam e amam de verdade. Quando tá tudo bem, tá tudo muito bem. E todos parecem que riem juntos e todos parecem que estão muito felizes. Mas ao primeiro sinal de discórdia, ao primeiro sinal de confusão, aí se exasperam, né? Aí daí ninguém mais é tão bom assim, daí é melhor a gente se afastar e ficar um pouco distante, porque, veja só, aquela coisa que o fulano fez não me agradou tanto, então eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto. Querido, deixa eu dizer algo para você. A sua família, ela deve ser honrada sim, em momentos onde você está bem, você deve mostrar para todos, né? Em festas de aniversário, em reuniões familiares, ou mesmo no dia a dia, o quanto aquelas pessoas são importantes para você. O problema não está nos momentos bons, porque no momento bom está tudo bom. O problema está no momento ruim, no momento da confusão, no momento, e quando eu falo confusão, eu não estou falando daquela confusão de briga, mas aquela confusão mental, aonde você não tem certeza se o que a pessoa fez é bom ou não, ou se o que a pessoa fez você se sentir bem ou não, né? Muitas vezes nós medimos os nossos relacionamentos pelas pessoas se sentirem bem ou não, né? Eu fiz o meu marido se sentir bem, eu fiz a minha esposa se sentir bem, eu fiz o meu filho se sentir bem. Não é assim que funciona, tá? Na verdade, queridos, independente de como você está se sentindo no momento, você deve lembrar de honrar, mas também de cuidar para que nos momentos de crise você possa estar do lado da pessoa de uma maneira eficaz. É muito fácil, no momento de crise, nós perdermos de vista o outro e começarmos a olhar somente para nós. Nós começarmos a olhar para os nossos medos, para as nossas inseguranças, ou até para as nossas feridas, e nós queremos que o outro se comporte de uma forma que nós venhamos nos sentir melhor. Mas eu quero dizer para você, querido, que isso não é zelo. Zelo é quando você renuncia, às vezes, a sua segurança, às vezes o seu bem-estar em uma situação, e você começa a entender o outro. É quando você abre mão de coisas, é quando você abre mão de situações, é quando você abre mão de algo para que o outro possa ser valorizado. E isso é algo que tem que partir sempre de nós e nunca do outro. Porque se parte do outro, nós corremos o risco de viver uma prisão emocional. Mas se parte de nós, não é prisão, é liberdade, é doação. Existe uma diferença entre você ser coagido a tratar bem uma pessoa e você tratar bem essa pessoa porque sabe que o Senhor deseja isso de você. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro essa noite é que honra, sim, nos momentos onde se deve honra. Aliás, eu vou até além, eu digo que todo momento os nossos familiares devem receber honra de nós, mas no momento do zelo. Não usa a tua boca para maldizer a tua família, querido.
Não usa a tua boca para reclamar da tua família. Não usa a tua boca para falar mal. Não usa a tua boca para falar dos defeitos, sabe? Assim, você vai estar zelando por um ambiente espiritual saudável dentro da sua casa. Lembre-se que a palavra de Deus fala que Deus odeia o murmurador. Então não dá para você viver uma vida espiritual saudável. E às vezes a gente pensa em vida espiritual como algo muito íntimo, algo muito pessoal, e de fato é, porque a vida espiritual começa em nós, mas nós não podemos esquecer que a vida espiritual de uma família depende de todos da casa. Né? Eu gosto muito quando a minha esposa, a Dai, a pastora Daiane, faz live aqui comigo e ela fala, né? Certa vez nós estávamos falando sobre casamento, ela falou, a esposa é o coração do lar, quando a esposa está bem, todos estão bem, é claro. Porque um marido saudável vai se preocupar com o bem-estar da sua esposa. Filhos saudáveis vão se preocupar com o bem-estar da sua mãe. Então, queridos, se preocupe com o próximo. Não se preocupe somente se você está bem com Deus. Eu te desafio a sair daquele lugar aonde você diz, ah não, mas o que importa é que eu estou bem. Não. O que importa não é que você está bem. O que importa é que o outro está bem junto com você. É que o teu familiar está bem junto com você. Eu sei que tem momento que ele vai chorar, que as pessoas ao seu lado vão chorar, vão passar por situações difíceis, né? Mas ontem eu estava falando isso para os meus filhos. Gente, ontem caiu uma chuvarada aqui em Curitiba e um granizo, que misericórdia. Não é? Aqui em casa as calhas todas transbordaram, porque o gelo tomou conta de todas as calhas. E daí a gente estava preocupado, eu olhei para o lado e o Samuel, o meu mais velho, estava preocupado com a nossa casa e preocupado com a casa da avó também, porque a avó estava sozinha ontem, a gente não sabia nem se ela estava em casa. E daí ele muito preocupado, e daí eu falei para ele, filho, existe um lugar entre a preocupação e a displicência, é o lugar da prudência. Então esse é o lugar que nós temos que ocupar com os nossos familiares. Você não precisa ficar se preocupando direto, mas você também não pode ser imprudente. Você não pode ser displicente. Você não pode só delargar, deixar. Ah, o que importa é que eu esteja bem. Ele que sabe da vida dele. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não... Deixa eu ver aqui, peraí. Aquele que não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Sabe? Algo que eu gosto do nosso Deus é que o nosso Deus é família. O nosso Deus escolheu para si, em si mesmo, o ser Pai, Filho e Espírito Santo, o ser família. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Se tratando do homem, nós somos corpo, alma e espírito, nós somos uma trindade dentro de nós mesmos. Mas se tratando de vida social, nós também temos as nossas famílias e nós devemos nos preocupar com elas. E aí, quero ler agora Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte, ó. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, ó, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse versículo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o que é ser bondoso e compassivo? Ser bondoso e compassivo, querido, hoje em dia tem uma palavra que está muito em alta e eu gosto muito dela, é empatia. É você saber se colocar no lugar do outro, sabe? É você tratar o outro com amor, você tratar o outro com bondade. Você entender as limitações do outro, sabe? Sabe aquela pessoa que está sempre dizendo que quando o outro está com um problema, na verdade ele está fazendo corpo mole? Sabe? Para com isso, querido. Porque não é você. Às vezes a dificuldade do outro é uma dificuldade real. E nós muitas vezes demoramos mais do que deveríamos para vencer algumas dificuldades, porque nós não prestamos atenção na dificuldade do outro como uma dificuldade real. Por não ser a nossa dificuldade, nós dizemos assim, cara, mas você vence isso facinho. Ei, nem sempre é assim, sabe? Às vezes você congrega na nossa igreja, ou até em outra igreja, está me assistindo aqui, e você tem um familiar que não é cristão, ou que quem sabe é cristão, mas está passando por um problema na família, está passando por uma situação difícil na família, sabe? E aí você diz, tem mais aqui criar vergonha na cara, tem mais aqui tomar posição. Ei, isso é verdade. Às vezes é preciso de uma boa dose de posição.
Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que esse pensamento, aliás, essa atitude confrontadora a todo momento, uma hora vai trazer para você uma discussão desnecessária para sua casa, sabe? Se você for confrontar alguém, confronte em amor. Se você for confrontar a pessoa, não confronte pela força do ódio, mano. Confronte pela força do amor, sabe? Se ponha no lugar da pessoa, procure entendê-la, confronte-a em amor, sabe? Antes de dar uma flechada, molhe a ponta da flecha no mel, sabe? Fala pra pessoa, querido, querida, eu te amo, eu sei que não tá fácil pra você. Olha, eu quero lembrar você que se você não se posicionar, podem acontecer coisas ruins na sua vida e eu não quero que isso aconteça. Então vamos lá, vamos junto, eu vou te ajudar no que você precisa, o que você precisa, sabe, querido? Assim como Deus nos perdoou, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Querido, quando se trata de família, e aí eu vou entrando mais um pouquinho no assunto igreja, é impossível você passar anos caminhando ao lado de pessoas e essas pessoas nunca te desagradarem. Porque pessoas são falhas, né? Se eu fosse dar uma média de tempo para uma pessoa sofrer uma decepção com outra pessoa, eu diria que com 3 meses de relacionamento você já vai começar a ver as primeiras decepções. Porque é normal da natureza do ser humano decepcionar a outros seres humanos. Porque nós somos imperfeitos. E seres humanos imperfeitos fazem coisas imperfeitas com outros seres humanos. Sabe? Às vezes é alguma coisa que nós fazemos, às vezes é alguma coisa que nós falamos, mas o que você não pode permitir, querido, é que aquilo que fizeram por você, ou com você, ou falaram pra você, seja um impedimento para você criar um relacionamento. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos feitos à base de compreensão e perdão. Porque o Senhor compreende você, Ele compreende você do teu pecado. O Senhor sabe que a tua natureza é imperfeita. O Senhor te amou apesar de você. E não porque você. Compreende? Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é uma pessoa especial, diferente, melhor do que todas as outras. Porque é engraçado que a gente sempre fala muito em igualdade, mas todo mundo gosta de se imaginar como especial. Deixa eu falar algo pra você, querido. Todos somos especiais aos olhos de Deus, mas se todos somos especiais, todos somos iguais. Então, amado, Deus amou você não por quem você é, mas por quem Cristo é. Sabe? Então, Deus espera de você a frustração. Deus espera de você o cansaço. Deus espera de você o desânimo. Deus espera de você que um dia você venha virar as costas para Ele. Deus espera tudo isso de você porque sabe, não espera porque sabe que você vai fazer, mas Ele espera porque sabe que é possível que você faça, porque você é humano. Só que quando se trata dos nossos relacionamentos interpessoais, aí muda de figura. Parece que nós esperamos que as pessoas sempre se importem conosco no máximo, no pico daquilo que é possível. E daí, quando essas mesmas pessoas se comportam de uma forma que nós achamos que fere o padrão que nós esperávamos para ela, nós nos frustramos. E aí entra uma falta de perdão, aí entra uma rejeição, aí entra uma mágoa. Quem sabe as suas expectativas para com a sua família estejam muito altas. Quem sabe você espere que os seus familiares, sejam eles quem forem, às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um filho, um tio, um irmão, trate você em um nível de honra que é simplesmente impossível para um ser humano tratar em 100% do tempo. Sabe, queridos? Vamos trazer aqui para o lado da família da fé. Como igreja, gente, eu sou pastor. A minha vida é cuidar de pessoas. Mas, inevitavelmente, eu, em algum momento da caminhada, frustro as pessoas que eu cuido. Porque às vezes é algo que eu não consigo fazer. Às vezes é um suporte que talvez eu não dê da forma que a pessoa pensava ser a ideal. Sabe, acontece. Às vezes a pessoa me chama e eu não estou disponível no momento, porque justamente naquele momento eu estou em outra cidade, ministrando, ou pregando, ou resolvendo alguma coisa, ou sendo discipulado, e daí a pessoa me chama naquele momento e eu não posso ir. Sabe? Então, querido, é normal que em algum momento da vida, por circunstâncias, ou por falha mesmo, algumas pessoas venham nos frustrar.
E se eu, como pastor, que tomo o maior cuidado com as minhas ovelhas, às vezes, querido, ainda corro o risco de frustrar pessoas, agora você imagina quando se trata de pessoas com pessoas. Agora você imagina quando se trata de pessoas que talvez nem pensem sobre isso e que talvez ainda nem tenham despertado a maturidade para isso. Se você não exercitar o perdão e se você não decidir cuidar e amar essas pessoas, apesar do que elas vivem, apesar das frustrações, apesar de como elas trataram você, você vai acabar sozinho. E isso não pode acontecer. Amém, queridos? Vamos passar para o próximo versículo. Olha só. Quero falar um pouco sobre pais e filhos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. Né? Instrua a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará deles. Aqui, mais uma palavra que está em Provérbios, Provérbios 22, 6. Mas eu quero tratar de um pouquinho além daquilo que Salomão falou. Não estou indo além do evangelho, eu estou indo além nos laços familiares, tá? Não estou indo além da palavra de Deus. Você recebeu algo do Senhor que é somente seu. Você tem um lugar. Quem sabe você, como familiar, é o único convertido da sua casa. Quem sabe você é filho, você não é pai, você não é mãe, você é filho. E é o único convertido da sua casa. Eu quero dizer para você, querido, que o instruir o outro no caminho que se deve andar é parte de uma incumbência que Deus deu para você. Sabe, amados? Eu vou falar um pouco de paternidade, depois eu volto aí para outros momentos, mas vamos falar de paternidade. Hoje eu tenho visto muitos pais e muitas mães pecando no relacionamento com os filhos, delegando à escola algo que os pais deveriam entregar. Uma coisa chamada educação. E quando eu falo educação, eu não estou falando daquele termo normal da educação que a gente vê por aí e chama grade curricular, né, de educação. Querido, grade curricular não é educação, grade curricular é instrução. Tá? Educação tem a ver com a forma que a pessoa que você cuida, a pessoa pela qual você se responsabiliza, vê o mundo. Eu, aqui na minha casa, quando se trata de filhos, eu procuro ter sempre conversas muito sinceras com os meus filhos e fazê-los verem além da superfície. Existem coisas que eu peço aos meus filhos para que não façam, mas eu não os proíbo de fazer. Eu simplesmente cavo muito fundo naquele assunto e explico a eles espiritualmente o porquê eles não devem fazer aquilo. Mas eu vou além do espiritual. Eu vou no espiritual, eu vou no social e tudo isso eu atrelo a fatos. E às vezes eu vejo pessoas da fé, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm vivido uma vida abençoada, permitindo que seus filhos entrem em lugares, vejam coisas, gostem, curtam, idolatrem coisas que não vão fazer bem para a vida deles. Estou falando de séries de TV, estou falando de anime, estou falando de filme, estou falando de livros, estou falando de pessoas, de ídolos, entre aspas, influencers. Hoje em dia o YouTube está cheio deles. Estou falando de tudo isso. Sabe? Pai, mãe, você que está me ouvindo agora, o teu filho precisa respeitar você. E para o teu filho respeitar você, você tem que sair da tua zona de conforto. Você precisa buscar a Deus e entender em Deus o porquê que algumas coisas não devem ser feitas. E depois que você entender o porquê que essas coisas não devem ser feitas, você tem que olhar para o mundo que te cerca e ver o problema que acontece com aqueles que estão fazendo essas coisas. E daí depois, você deve ensinar os seus filhos sobre isso. Eu vou dar um exemplo real da minha casa, de como eu agi. Um dos meus filhos é muito apegado, ou pelo menos era muito apegado a anime, né? E eu comecei a explicar para ele o problema que alguns animes poderiam trazer à sua vida espiritualmente. Não é que anime é pecado, querido, mas tem alguns que é só pela graça, né? E eu comecei a explicar para ele o porquê que aquele anime em específico era tão demoníaco e iria trazer situações tão complicadas para a vida dele. E aí eu comecei a explicar
o que o mundo deseja deles. Eu comecei a explicar o que o mundo espera que aconteça com eles. Eu comecei a explicar o grande desejo que o espírito do anticristo tem nesse tempo de simplesmente acabar com a vida humana. Querido, entenda, alguns Satanás vai matar, outros Satanás vai prender nas cadeias da depressão, outros Satanás vai prender nas cadeias da melancolia, outros Satanás vai tornar tão inválidos por causa de uma vida fechada dentro de si mesmo, que as pessoas vão se tornar inexpressivas e talvez não consigam, se o Espírito Santo não intervir por elas, cumprir os propósitos de Deus para a vida dela. E eu falei um pouco sobre isso para ele. O como aquele filme, espiritualmente falando, era uma clara tentativa do diabo lançar pessoas na depressão. Uma clara tentativa do diabo de fazer com que pessoas olhassem para pessoas deprimidas com uma alegria, sabe? Ou com uma idolatria, dizendo, uau, eu quero ser como esse cara. E daí depois eu comecei a pegar exemplos de pessoas que gostavam daquele anime em específico e que tinham passado por depressão, tinham passado por melancolia, porque tinham recebido um enorme reforço em relação à depressão e à melancolia por causa de um anime. Compreende? Então, querido, entenda, no mundo nada vem de graça. O diabo não está brincando de ser diabo, o mundo não está brigando de ser mundo. Sabe, hoje, querido, se você, papai, você, mamãe, precisa entender uma coisa, sua família está sendo atacada. E a sua família não está sendo atacada só quando tentam passar uma lei abusiva no Congresso, uma lei anticristã na Câmara, ou uma lei absurda no STF. Não é quando isso acontece, sabe? A sua família está sendo atacada com o que entra pela televisão. A sua família está sendo atacada com a forma que as festas, as raves, os relacionamentos, os namoros estão se desenrolando hoje no mundo. A sua família está sendo atacada quando dentro da escola uma grade curricular de ensino é substituída por uma grade curricular doutrinária, e doutrinária politicamente, por exemplo. É aí que sua família está sendo atacada. Sabe, querido? Semana passada eu estava conversando com um dos pais lá da igreja, um papai, né? E eu estava falando com ele, quem diria, né, meu querido? Antes, proteger a família era trazer dinheiro para dentro de casa. Hoje, proteger a família assumiu um papel muito maior, sabe? Então, querido, você pai, você mãe que está me assistindo, por favor, entre no mundo do seu filho, entre na aula online do seu filho, entre nos animes e nas séries de TV que seus filhos assistem, entre nos relacionamentos e no WhatsApp dos filhos de vocês e veja o que o mundo está pregando para eles. Porque, querido, não ache você que 1h30 de culto no domingo vai ser mais forte do que uma semana inteira de Satanás, de demônios, de espíritos malignos tentando doutrinar o seu filho. O Espírito de Deus é forte em nós? É claro que é. Mas o Espírito de Deus não pode se manifestar com poder na nossa vida quando nós estamos sendo displicentes em relação àquilo que o Senhor quer fazer por nós. Sabe? Inclusive tem um outro versículo aqui que eu separei e que eu quero ler para você, ó. Só um momentinho. Deixa eu achar ele aqui. Só um momento. Acho que esse eu não vou encontrar, querido. Tá separado aqui, mas acho que eu não vou encontrar. E o meu bebê tá chorando ali atrás. Live tem essas coisas, né? Aqui, achei. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7 fala o seguinte: de todas essas palavras que hoje lhe ordeno, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Compreende, querido? Não se trata simplesmente de você dizer para eles. Se trata de você explicar para eles. Se trata de você gastar tempo, você pai, você mãe, gastar tempo ensinando seus filhos o caminho que eles devem andar. Explicando o que é o mundo.
explicando o que Deus quer para eles e que vida maravilhosa eles podem ter no Senhor se eles decidirem seguir os princípios da palavra de Deus. Se eles decidirem ter um encontro verdadeiro com Deus. Sabe, queridos, em nome de Jesus, que você, pai, você, mãe, em nome de Jesus, se posicione a partir de hoje e não permita que seus filhos andem encantados pelas coisas do mundo. Gente, eu vejo pai que aplaude os encantos dos filhos. Por favor, não faz isso não. Não faça isso, não ache que é só uma brincadeira inocente. Gente, o diabo não brinca de brincadeira inocente. O diabo usa a inocência para levar os teus filhos para um lugar muito pior. Então nós precisamos ser diligentes. E aí eu quero voltar lá para quando eu comecei esse assunto, para falar sobre você que não é pai e você que não é mãe. Você que não é pai e você que não é mãe, mas você que é crente. E você está em casa e você olha para os teus pais, você olha para os teus irmãos. Eu quero dizer para você que sobre você também pesa a responsabilidade de ensinar a eles o caminho que devem andar. E a mesma coisa que eu falei acerca dos pais para os filhos, serve para você também, querido. Sabe? Pregue a palavra de Deus. Mas pregue não só falando, não pega a tua Bíblia, ô irmão. Então, cara, isso é muito bom, é necessário. Mas você tem que fazer o seguinte, querido. Você tem que, primeiro, dar testemunho. Você tem que dar testemunho de santidade. Você tem que dar testemunho de vida com Deus, testemunho de fé. Você tem que ser uma vida exemplar. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus aí na tua casa. Certo? E você não vai ser perfeito, não se preocupe, não é disso que eu estou falando, tá? Mas você vai dar testemunho. E uma vez dando testemunho, querido, o que você vai falar? Você vai pregar os princípios. Você vai mostrar os valores do reino. A honestidade, o perdão, a fé, a temperança, o domínio próprio. Você vai começar a colocar, implantar na sua família. Sabe, antes você era explosivo, agora quando vem as brigas você já não é mais explosivo. Antes você era desonesto, agora você já não é mais desonesto. Antes você era mentiroso, agora você já não é mentiroso. Antes você era uma pessoa baladeira, você vivia de festa. Hoje em dia você não vive mais de festa. Querido, foi por coisas assim que eu levei a minha família para Deus. Sabe? Eu me converti, eu fui o primeiro que eu me converti na minha casa com 13 anos. Quando eu me converti com 13 anos, a mudança na minha vida e no meu comportamento foi tão grande que a minha mãe na época me seguiu porque ela queria saber o que foi que aconteceu de tão extraordinário na minha vida que mudou a minha maneira de agir, a minha maneira de viver. Sabe? Esse é o caminho. Nós precisamos, amados, nós precisamos começar a viver uma vida real com Deus nas nossas casas. E aí, quando aquela pessoa chegar para você e perguntar, mas e aí, o que eu faço? Mas e aí, como é que é? O que eu tenho que fazer para conhecer esse Jesus? Como é que é esse negócio de conhecer Jesus? Como é que é esse negócio de encontrar Deus? Como é que é esse negócio de viver em paz? Como é que é esse negócio de não ter mágoa? Como é que é esse negócio de perdoar? Você fala. Aí você diz, olha, eu conheci um Jesus que mudou meu coração, mudou a minha vida. Porque ele muda, é ele que muda. É ele que transforma você. E ele pode mudar a sua também. Então, se você ensinar a tua casa a caminhar por esse caminho, querido, pode ter certeza, é uma questão de tempo até todos os teus familiares conhecerem Jesus. Sabe? Outra coisa que eu quero falar para vocês, lembre-se que existe a família da fé. Lembre-se que quando nós somos igreja, nós somos família. Nós nascemos para ser um em Cristo. Não é à toa que a igreja é conhecida como a noiva de Cristo. Não é à toa que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Nós somos uma grande família. Então nós nascemos em Cristo para caminhar juntos, para trabalhar juntos, para pensar juntos e para sermos um de verdade. Então, tudo que eu falei para você acerca da tua família consanguínea, acerca da tua família natural, vale para a tua família espiritual. Então, querido, não fique só. É um alerta que eu dou para você. Não se desvie. Mas a igreja somos nós, pastor, nós que somos o templo. Deus habita não em tabernáculos feitos por mão de homens. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Tudo isso é verdade,
tá? Mas é verdade também que Deus criou pessoas para se unirem conforme os propósitos que Deus tem para a vida delas. Então é impossível, querido. Peraí, vamos lá, vamos pegar exemplos aqui. Imagina você um cara que torce pro Curitiba, né? Eu sei que não são muitos, mas brincadeira. Imagina um cara que torce pro Curitiba. Você imagina esse cara no meio da torcida organizada do Atlético Paranaense? Imagine você um cara que ele gosta de Fórmula 1 e ele compra uma camisa da Ferrari e ele vai sentar do lado da torcida da Mercedes. É assim que funciona? Imagine uma pessoa que gosta muito de música clássica e ela de repente vai para um show de, deixa eu pensar, pagode. É assim que funciona? Não. Compreende, querido? Quando você é realmente algo ou alguém, quando a sua essência está formada por algo ou alguém, e quando eu falo alguém, eu falo de Cristo ou do mundo, querido, é inevitável que você caminhe para próximo de pessoas que têm a mesma essência, o mesmo propósito que você. Então não dá para você dizer eu sou igreja, o Espírito de Deus habita em mim, se você não está na igreja e você não está junto da habitação dos santos. Ah, eu sou da igreja, eu sou crente, mas eu falo palavrão, eu ando com aquela galera que bebe, eu ando com aquela galera que fuma isso, que fuma aquilo, que cheira aquilo. Ah, eu até que não faço nada, eu não ando com ninguém, mas eu sou cristão, mas eu não ando com ninguém, eu quero ficar trancado dentro da minha casa. Querido, não é assim que funciona. O Espírito de Deus é um Espírito de união. Inclusive, a palavra de Deus fala que aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Por isso que a palavra de Deus fala, aonde existem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Compreende? Então, querido, não é só você estar reunido com alguém, é você estar reunido em nome de Jesus. É você estar pactuando, compactuando, partilhando da palavra de Deus. Então, querido, seja família com a tua família. Não negue os teus familiares. Não permita que eles morram sem conhecer a salvação. E pior, não permita que eles morram ou vivam sem conhecer a salvação do nosso Senhor Jesus. Sabe? E além disso, querido, apegue-se àquela casa, àquela família da fé que Deus entregou para você. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor te faça família. Que o Senhor te faça viver em comunhão e unidade com seus irmãos. Nós vamos terminar nossa live de hoje. Nós vamos orar. Já estamos chegando aí a 40 minutos de live, né? A nossa quarta Fire. E eu gostaria de orar com você e te pedir que Deus te dê graça. Se você precisa pedir perdão ao Senhor por estar caminhando sozinho, por estar caminhando afastado da igreja, ou afastado da sua família, ou quem sabe afastado dos dois, querido, peça perdão, eu vou interceder por você, o Senhor te perdoa. Procure oportunidade, mas não fique postergando, resolva. Procure oportunidade, se una novamente àqueles que amam você, porque tem uma galera aí sentindo falta de você. Amém, queridos? Vamos orar então? Senhor Jesus, Deus. Ah, Pai, olha por essa pessoa, Pai. Olha por essa pessoa que está assistindo essa live nesse momento e que talvez esteja tão sozinha, tão solitária. Olha para essa pessoa, Deus, que quem sabe se deixou consumir pela mágoa ou pelas feridas e tem saído, ó Pai, dos meios que o Senhor deseja que ela esteja. Quem sabe são filhos machucados com seus pais, quem sabe pais machucados com seus filhos, cônjuges machucados e magoados uns com os outros. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que independente, ó Pai, da situação que esteja acontecendo nessa família, Senhor, que o Senhor venha restaurá-la agora. Que venha o poder do Teu Espírito Santo através das ferramentas do perdão, da misericórdia, da compaixão, da bondade. E que em nome do Senhor Jesus, Deus, Senhor, essas pessoas sejam restauradas no propósito que elas têm contigo, restauradas nos propósitos que o Senhor tem com elas, delas serem família, delas serem igreja.
Pai, se existe alguém desviado do caminho, ó Deus, que ele seja reconduzido aos teus braços, em nome do Senhor Jesus. Mas, por favor, Deus, não permita que nenhum dos meus irmãos que me assiste nesse momento pereça. Não permita que nenhum deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, solitário, seja alvo de Satanás, ó Pai, e sofra com depressão, melancolia, ou seja lá o que for, Deus, em nome de Jesus. Senhor, cuida dos teus filhos, traga os teus filhos aos teus braços, leva os teus filhos aos braços dos familiares, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos dar as mãos uns aos outros e restaurar, ó Deus, restaurar esse laço, restaurar essa unidade que talvez um dia tenha sido quebrada. E assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós, como teus filhos, possamos experimentar a tua boa vontade, a experimentar a plenitude do teu amor. Senhor, essa é a nossa oração. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Repreende Satanás e prevalece, Senhor, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês mais essa noite. Que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração, criar raízes, frutificar e que você possa colher bênçãos de um posicionamento que venha dessa ministração. Eu amo vocês. Espero vocês logo, logo. Domingo estamos aí. Tem culto presencial e online. Nós somos igreja, somos somos Fire. Até mais. Que Deus abençoe vocês.